Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 134 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. O tema hoje é importantíssimo. Você, como líder executivo empresarial, deve sempre estar de olho em como está a economia mundial como um todo. Afinal, quanto mais longe for o seu horizonte de consciência, mais tempo você terá para tomar decisões corretas para o seu negócio. Então, eu gostaria de atualizar você sobre como que eu estou vendo as questões da economia e como que isso pode afetar o seu negócio. Eu vou fazer uma atualização a respeito das vendas de caminhões pesados nos Estados Unidos e se elas estão prevendo expansão ou contração da economia. Vou falar um pouquinho sobre o balanço da NVIDIA. Vocês devem ter visto que o balanço da NVIDIA mostrou algo aparentemente positivo, mas muitas críticas foram feitas e que logo no dia seguinte à publicação do balanço, as ações dela, em vez de subir, ela apresentou uma queda. Também vamos falar um pouco sobre o Japão, o que está acontecendo no mercado de títulos públicos japoneses, por que isso é importante para você e como isso pode, inclusive, afetar os negócios de muitas empresas ao redor do mundo. E, na conversa controversa, falaremos sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, o que elas estão sinalizando, novamente, sobre se a economia está em expansão e contração, e também algumas questões um pouco mais profundas sobre as operações de Ripple no mercado, no Banco Central Americano. Né? O Ripple é uma operação de recompra de títulos que é feita para ajudar os bancos. Vamos ver o que isso está sinalizando para nós. E também eu quero mostrar para você um pouco sobre como está o preço do ouro e da prata e o que eles estão dizendo para nós a respeito do mercado. Então, como eu sempre gosto de ver o mercado sob o ponto de vista da venda de caminhões pesados nos Estados Unidos. Este é um número de vendas de caminhões pesados nos Estados Unidos, e eles nos mostram algo importante, que é o seguinte: toda vez que a venda de caminhões pesados, nos Estados Unidos sobe acima de 500 mil unidades por mês, e depois ela cai abaixo desse número, em geral, de 4 a 15 meses depois, você tem uma contração econômica. Isso aconteceu em 2000, 2008, 2000, inclusive ela previu a contração provocada pelo Covid, que foi aqui em 2019, você vê que eles estavam caindo, e agora você vê que desde novembro do ano passado, a venda de caminhões pesados nos Estados Unidos não passa mais de 500 mil unidades. E esse é o ponto que fez com que eu demorasse um pouquinho para mostrar para vocês qual que é a minha visão a respeito da condição da economia mundial. É que com o shutdown do governo americano, eles não estão atualizando as estatísticas, algumas estatísticas, não todas, mas algumas. E essa é uma das estatísticas que não estão sendo atualizadas desde agosto deste ano. E como você pode ver, a venda de caminhões pesados atingiu 400 mil unidades, e ela teve um declínio acentuado no mês de agosto. Um problema também que eu tenho visto é que quando o Banco Central Americano atualiza essas estatísticas, em geral, ele mexe nos meses anteriores. Então, de repente, a gente pode voltar aqui e, de repente, o número de agosto pode ter subido, pode ter sido pior do que as 400 mil unidades. Mas o que isso quer dizer aqui? Provavelmente, nós já estamos em um período de contração econômica, ou até mesmo numa recessão, que é quando você tem o PIB negativo por 2 trimestres seguidos. Dependendo de quando os Estados Unidos voltar a publicar as estatísticas econômicas, a gente só vai saber disso talvez com um certo atraso. Mas a minha recomendação a você é que tenha muito cuidado, porque provavelmente o maior país, a maior economia do mundo já está em recessão e isso acaba influenciando as economias de outros países. O segundo ponto que eu queria compartilhar com você diz respeito ao que aconteceu no balanço da NVIDIA. Então, a NVIDIA é aquela empresa que produz GPUs, né, aquelas placas de gráficas com alta capacidade de processamento e que se tornaram extremamente relevantes para o mercado de inteligência artificial. E é justamente esse mercado que começou a aparecer como se tivesse uma criação de dinheiro infinita para investir nesse mercado. Então, as grandes empresas
elas anunciaram centenas de bilhões de dólares em data centers e compras dessas GPUs, mas também existe uma pergunta que é da onde que está vindo todo esse dinheiro. E, claro, não veio do caixa dessas empresas, né? O que aconteceu ali foi o seguinte, que para não prejudicar as suas notas de crédito claro, o preço dessas ações, as Big Techs elas começaram a empurrar essas dívidas para fora dos seus balanços. Então, como é que elas fizeram isso? Elas usaram uma série de instrumentos, né? Desde crédito privado, BDCs, que são empresas para desenvolvimento de negócios, e SPVs, que são empresas de propósitos específicos que fazem o que a gente chama de shadow banking, né? O que é isso? São formas de você contrair empréstimos, mas que não aparecem no balanço da sua empresa. E esse problema acabou aparecendo no balanço da NVIDIA, até por um motivo interessante. Com o uso de inteligência artificial, hoje a análise de balanço ela é feita de uma maneira muito mais rápida que antigamente. Então, entre a NVIDIA, quando a NVIDIA lançou o balanço dizendo que ela tinha um lucro muito maior do que no trimestre anterior, acima das expectativas, então, quando ela anunciou o balanço, a ação subiu, mas aí você observa que a ação caiu no instante seguinte. Por que isso aconteceu? Porque alguns analistas, muito rapidamente, publicaram questões a respeito do que está acontecendo em um balanço que, devido ao uso desse sistema que eu falei para você, que é o que a gente chama de shadow banking, né? Ou seja, uma bancarização na sombra, você acaba escondendo do balanço algumas questões que são extremamente relevantes. Então, falando de uma maneira geral no mercado de inteligência artificial, algumas rachaduras já começam a aparecer. O que os analistas estão observando é que a Oracle, que inclusive tem tido problemas no preço de suas ações, ela está com fluxo de caixa negativo. E como essas empresas elas estão usando todos esses veículos que eu falei para vocês de empréstimo que não aparece no balanço, isso não aparece ali, mas você começa a ver um certo estresse no mercado financeiro que aparece em operações que nós chamamos de repurchase, né, do Banco Central Americano, que eu vou falar sobre isso na Conversa Controversa. Então, aproveito já para fazer um convite a você, se inscrever no meu canal, para você ter acesso à Conversa Controversa desse episódio e de todos os episódios anteriores. Essa é uma seção do nosso podcast, onde nós falamos sobre temas um pouco mais polêmicos e o que nós não queremos deixar na plataforma abaixo. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever, onde eu vou explicar um pouco mais o que esse mercado está dizendo sobre o que está acontecendo nos bancos, né? Então, tudo indica que está havendo uma mini corrida de bancos, só de uma maneira silenciosa, porque esses fundos privados, que também são utilizados para conseguir créditos para essas empresas, eles não estão conseguindo atender aos resgates que estão, dos aportes que foram feitos neles. E no centro de toda essa engrenagem está exatamente a NVIDIA. Então, o que acontece é que essa empresa ela ganhou mais do que todo mundo desses créditos que eu me referi. E os seus números mostram uma certa fragilidade sobre o que ela está mostrando que ocorre no seu balanço. Então, as fragilidades que esses analistas estão mostrando, que eu quero apenas sintetizar aqui para você, para não ficar algo muito enfadonho e longo, né? É que, primeiro, os estoques da empresa estão dobrando. E isso leva a um questionamento. Se a empresa está indo tão bem e está vendendo tanto como afirma o seu CEO, por que os estoques estão tão altos? O segundo ponto que chama a atenção no balanço é o fato de que os clientes também estão devendo mais. Ou seja, as compras podem até estar acontecendo, mas as contas a receber, elas cresceram 45%. E um ponto também que é fundamental é que a conversão de caixa caiu de 91% para 74%. O que é a conversão de caixa? Ora, é quando a empresa coloca no balanço um certo lucro, mas esse lucro não foi convertido ainda para o caixa da empresa, não está ali disponível para ela gastar. E, em geral, devido a alguns custos que ainda não foram contabilizados, é que faz com que a conversão da caixa fique menor ao longo do tempo. Então, isso é um ponto importante, quer dizer, cair de 91% para 74%. E o que acaba acontecendo é que a NVIDIA tem feito alguns subsídios indiretos para estimular essas compras de GPUs. Então, quando ela fala que vai investir
na OpenAI, por exemplo, desde que ela compre uma série de GPUs para utilizar em sistemas de inteligência artificiais, em data centers e assim por diante. Então, isso indica que o que acabou acontecendo é que nessa estrutura, que, diga de passagem, é muito pouco conhecida, ela é um tanto opaca, né? Que está acontecendo essa crise que o pessoal começa a ver o seguinte: olha, peraí, mas os fundos de crédito privado, eles estão sem liquidez e na hora que os investidores vão pedir os resgates, eles acabam freando. Além disso, como eu mencionei, você tem esses subsídios da própria empresa e isso aí está sendo feito por meio de compromissos, né, de compra de computação nas nuvens e tudo mais, para ser utilizado para a NVIDIA, e com isso ela acaba subsidiando clientes dos seus próprios negócios. Então aí que está o grande problema. É importante você compreender o seguinte: a NVIDIA continua a ser um excelente negócio. Entretanto, para ela continuar funcionando com essa performance tão espetacular dos últimos anos, isso aí exige uma perfeição contínua das suas operações. E como você sabe, na realidade, essa perfeição quase nunca acontece de maneira indefinida. Uma hora a conta chega. Então, o problema que nós enfrentamos na NVIDIA é esse, e é importante você prestar atenção, porque, tendo em conta que o aumento dos índices das bolsas americanas está muito pautada, principalmente nas 7 maiores empresas de tecnologia, uma delas é a NVIDIA, qualquer problema na NVIDIA pode afetar o índice da Bolsa de Valores americano, e isso, claro, é um índice importante para todo mundo. Bom, eu falei para você, então, das vendas de veículos pesados nos Estados Unidos, que está sinalizando uma contração econômica. Esse problema da NVIDIA, que tem aí muita coisa escondida, que não está no balanço, algumas coisas estranhas acontecendo para um mercado que diz que está indo tão bem a ponto de falar de valores de centenas de bilhões de investimentos no mercado de inteligência artificial, data centers, etc. Mas existe um terceiro elemento na economia que me preocupa muito, que é o que está acontecendo no mercado de títulos públicos do Japão. Então, eu tenho um vídeo que eu fiz no passado falando sobre carry trade, que é um mecanismo ou melhor, uma operação que é feita porque o Japão, por muito tempo, foi um sinônimo de um juros quase zero na economia mundial. Então, quando você tem essa possibilidade de contrair dívidas em um país que a taxa de juros é muito baixa, isso daí permite você fazer uma operação que nós chamamos de carry trade, que nada mais é do que o investidor ele tomar empréstimo em ien, né, que é a moeda japonesa, com juros muito baixos. O que ele faz? Ele converte isso para outras moedas e aplica em ativos que têm um retorno maior. Então, a lucratividade dessa operação, ela depende necessariamente de duas coisas. Primeiro, a taxa de juros do Japão tem que ser baixa e o iene tem que estar estável, então desvalorizado, né? Porque é isso que dá a possibilidade de você pegar o empréstimo ali e fazer uma compra de ativos em outros mercados. Então, esse mecanismo ele foi amplamente utilizado nas últimas décadas, porque já faz tempo que o Japão tenta resolver seus problemas econômicos dessa forma, emitindo moeda com uma taxa de juros muito baixa, e isso aí permitiu, durante muitas décadas, essas operações de carry trade. Entretanto, essa taxa de juros no Japão começou a subir. Então, para você ter uma ideia, imagine uma taxa de juros que é zero e ela começa a subir, por exemplo, os títulos de 10 anos, eu estava vendo aqui, já está em 1,8%. Pode não parecer um valor muito grande, mas se você comparar com uma taxa de juros muito baixa, esse número, na verdade, ele desestrutura todas essas operações de carry trade. Então, para piorar, não apenas a taxa de juros começou a se elevar, mas a expectativa de a continuidade dessa elevação da taxa de juros pelo Banco do Japão, elas aumentam. Então, há uma pressão grande para que essas taxas de juros, seria o equivalente à nossa Selic, continue a aumentar, e isso faz com que a pressão aumente no mercado com relação às operações que eu mencionei. E o rendimento de títulos de longo prazo também está aumentando. Então, títulos de 20 anos, 30 anos, eles estão subindo de maneira muito expressiva, e esses papéis estão atingindo patamares que são absolutamente impensáveis alguns anos atrás. Bom, isso tudo desmonta essa estrutura toda que existe de carry trade. Então, os juros altos, eles elevam o custo para você emprestar em ien, e isso enfraquece o ponto de partida dessas operações de carry trade,
E, além disso, o retorno real dos títulos japoneses acabam se tornando mais atraentes, ou seja, o investidor, em vez de pegar o iene, vender e comprar ativos fora do Japão, começa a fazer um investimento dentro do próprio Japão, porque a rentabilidade está compensando, né? Então, esse é o problema que está acontecendo. Bom, o que acontece? Essa alta de juros, de rendimento, né, dentro do Japão, acaba valorizando a moeda japonesa, né? Então, aquilo que era um colchão de segurança cambial, os operadores começam a ver que começa a ficar um pouco inseguro para operar fora do Japão. Então, isso também faz um desmonte dessas operações de carry trade e desmonta toda essa alavancagem. O que acaba acontecendo com isso? O que acaba acontecendo é que o fluxo de capital que saía do Japão e ia para outros mercados e para outros ativos de ricos, eles começam a cair. E muitos fundos dependiam dessas operações de carry trade e eles são obrigados a sair dessas operações de forma muito rápida, o que gera uma grande volatilidade nos mercados de ações, moedas e de crédito global geral. Então, é isso que conecta essa informação com aquilo que eu falei da NVIDIA. Por quê? Se o que está financiando todas as operações de compra e venda de GPUs da NVIDIA são fundos privados de crédito, muitos desses investidores em fundos de créditos privados vieram dessas operações de carry trade no Japão, provavelmente. Então, daí a importância desses temas para você entender o que está acontecendo. Então, isso tudo faz com que ocorra um aumento do custo de capital global. Então, você tem uma diminuição de liquidez barata, que era o que você tinha quando o Japão mantinha as taxas de juros baixas, e claro que isso faz com que o custo dos financiamentos em outros países também aumenta. Isso aí preocupa principalmente as empresas que estão com dívidas denominadas em moedas estrangeiras. Então, todos esses assuntos, eles têm uma conexão que, em geral, é difícil até das pessoas prestarem atenção, porque isso não faz parte muito dos noticiários nos meios mais populares, mas nessas análises mais profundas que você vê em plataformas, como é o caso do Substack, você consegue enxergar. Eu vou deixar um link aqui para você, da onde que eu peguei essas análises, que me chamaram muito a atenção e que causam um problema que acabam obrigando os investidores a fazer uma reestruturação dos seus portfólios. Então, o que acaba acontecendo é que essas empresas, esses bancos que fazem essas alocações globais, acabam revendo as estratégias, reduzem a exposição cambial e a alavancagem e acabam por optar por ativos mais dentro de casa, como é o caso japonês. Isso aí são valores que a gente nem consegue saber direito quantos são, porque, como eu falei, isso aí não aparece muito claramente no balanço de lugar nenhum. Então, quer dizer, uma operação de carry trade aqui no Japão vai comprar títulos de um fundo de crédito privado que vai financiar uma empresa como a NVIDIA, que vai financiar a compra das suas próprias GPUs por parte de seus clientes, e tudo isso fica um pouco mascarado nos balanços, porque isso não aparece como sendo um crédito tomado pela NVIDIA, aparece como sendo um crédito tomado por uma empresa de crédito privado. Então, assim, é uma coisa bastante complexa e que nós precisamos estar atentos, mesmo que a gente não consiga entender todos os detalhes do que está acontecendo, mas como executivos tomando decisão dentro da empresa, a gente precisa entender que tem alguma coisa aí que não está muito segura no mercado internacional. Então, assim, é importante que você tenha compreensão de que toda estratégia baseada nessas distorções, por exemplo, de taxas de juros de um país ou outro, ela sempre, uma hora, termina. Então, daí a importância de você ver isso com bastante prudência para que você possa tomar as suas decisões e, acima de tudo, que isso não seja uma constante tão grande dentro dos mercados financeiros, até por uma questão de ética, para que a gente possa ter uma estabilidade maior em um mercado tão relevante quanto esse. Então, hoje eu pretendo fazer um podcast um pouco mais curto e mais sucinto, porque eu quero mais atualizar você a respeito dessas questões de como que eu vejo a situação econômica. Tudo indica, por aquilo que eu te mostrei, das vendas de caminhões pesados nos Estados Unidos, que nós estamos já nos primeiros momentos de uma contração econômica. Então, isso aparece mais nas entranhas do mercado financeiro e ainda não está aparecendo muito no mercado dos ativos reais, dos ativos físicos. Mas, assim, eu percebo que algumas empresas
já tem isso sendo visto, né, na sua projeção de vendas de seus produtos e serviços, é importante que você esteja informado para que você saiba o que fazer. Em um momento como esse, qual que é a recomendação geral? Basicamente, é prudência. Lembre-se que, quando nós falamos de contração econômica, a contração econômica não significa que o seu negócio, o seu mercado, também vai passar por apuros. Na época da pandemia, por exemplo, onde muitos negócios foram afetados, eu atendi uma empresa de colchões e ela nunca vendeu tantos colchões como naquele período. Então, é importante você entender em que momento está a economia como um todo, como isso afeta o mercado que você está e como isso afeta especificamente a sua empresa para que você possa tomar decisão. Se essa contração está afetando os seus negócios, você, como líder executivo, você precisa prudência, trabalhar muito fortemente a redução de custos dentro do seu negócio e procurar fazer com que as vendas ocorram o mais rápido possível para você poder ter fluxo de caixa. Esse é o principal ponto que você precisa prestar bastante atenção. Quais mercados que, em geral, são favorecidos em um momento de contração econômica? Em geral, você tem os mercados relacionados a serviços de manutenção. Então, em qualquer coisa que você observa que está relacionado com a manutenção de estruturas, de veículos, de casas, de imobiliário, né, de questões relacionadas a essa infraestrutura, essas são as empresas que estão favorecidas, porque é só você pensar de uma maneira muito simples. Quando as pessoas estão em crise econômica, ela não troca de carro, mas ela vai consertar o carro que ela tem. Da mesma forma, talvez ela não mude de casa, mas ela vai fazer os reparos na sua casa. Então, em geral, em momentos de contração econômica, são as empresas que vendem serviços e produtos relacionados à manutenção que estão favorecidos. Também todas aquelas empresas que fazem uma requalificação de mão de obra, as empresas de recolocação de mão de obra, tudo isso fica favorecido no momento de contração econômica. Cada mercado é um mercado específico, você precisa ficar de olho no que está acontecendo. Existe uma série de análises que podem ser feitas a respeito da situação, mas eu quero deixar isso de uma maneira muito sintética para você. Muita prudência, atenção, como que essa contração que está começando a sinalizar de maneira mais clara no mercado vai atingir o seu mercado e como que você vai atuar para saber se afeta de fato ou não o seu negócio e você ser o mais prudente possível na tomada de decisão. Então, esse foi o curto podcast de hoje. Conto com a sua presença na próxima quinta-feira, 19h30, mais um episódio do nosso podcast. E agora eu começo a nossa conversa controversa. Um grande abraço a todos e vamos em frente! E na conversa controversa eu vou falar sobre 3 temas básicos, sobre as operações Ripple no Federal Reserve, quer dizer, o que são as operações de recompra que o Banco Central americano faz para dar liquidez no mercado, como que está o preço do ouro e da prata e algumas questões relacionadas também às taxas de juros, se as taxas de juros do mercado americano estão falando sobre expansão e ou contração. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pela taxa de juros.